Olá, professora Fernanda. Boa tarde. Professora, você está me escutando? Oi, professora, boa tarde. A senhora me escuta? Me escutando, professora? Boa tarde.
senhora está conseguindo me ouvir, professora? Boa tarde. Olá, Oi, Eduardo. Lucas. Boa tarde, tudo bem? Me escuta bem? Tudo bem? Acabei de ver sua mensagem aqui no WhatsApp. Hum, Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Realmente não tem a conexão aqui, nem a do, nem a do, nem a do microfone, nem a do áudio. Pois é, eu acho que ela está com algum probleminha. Ela entrou e saiu umas 3 vezes. Uhum. Inclusive, ela tá como se estivesse na sala, né? Não sei se ela está nos escutando, Eu acho que não. Eu acho que talvez esteja escutando a gente. mas não consegue interagir, né? Nem falar, nem É. entrou de novo. Pronto, agora ela entrou com o vídeo e o áudio está conectando. Agora eu acho que vai dar certo. Deixa eu só fazer o seguinte. É, Eu vou, ao invés de passar o código, eu já reivindico aqui o host. Olá, professora, tudo bem? Boa tarde. Agora a senhora está escutando? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. E com você, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Ok. Pronto. Pronto, eu já deixei, acabei de inserir o co-host, certo? Vocês dois estão como co-host da sala, então vocês conseguem controlar, fazer o controle, tudo bem? Amor, é que eu não estou vendo aqui. Amor, olha aqui, sumiu. Oi, desculpa, eu não vi, professor? Sumiu minha tela aqui, só um minutinho. Ah, tudo bem. Você já está com os vídeos em mãos, Eduardo? Sim, sim, todos em mãos aqui já, pode ficar tranquilo. Ah, perfeito. Professora Fernanda, Oi. prazer, tá? Eu sou Luiz Eduardo, vou acompanhar aqui a senhora na sessão. Eu queria Certo? saber o que é que a senhora prefere, que a gente passe os vídeos consecutivamente, são 3, ou passe um, teça comentários, passe outro, enfim, e no final faz os comentários gerais, finais, enfim, comum, como é que a senhora quer que a gente conduza? Então, eu acho que é melhor passar um vídeo, aí a gente comenta sobre aquele artigo específico, vai para o próximo, né? Aqui são 3 trabalhos, né? São 3 trabalhos, Sim, a gente vai fazer então um de cada vez. Aí no final, quem quiser fazer algum comentário adicional sobre qualquer um dos artigos, a gente abre a palavra. Perfeito, professora. E é você que Concordo. vai passar os vídeos? Eu passo os vídeos aqui, tá certo? Uhum. Tá ótimo. Eduardo, eu vou te pedir só para fazer o registro das presenças, tudo bem? Aí você pode, deixa eu já marcar aqui quem já está presente. 17. Ó,
Já te marquei como presente, já marquei a Fernanda como presente. E tem o Rafael. Tem o Rafael como presente. Mas você depois manda... Pode ser um print mesmo da tela. Depois você encaminha um print lá no grupo. Que eu faço o registro no sistema das outras frequências. Perfeito, Lucas. Pode ficar tranquilo que eu te encaminho o print, tá? Valeu, muito obrigado. Já te passei. Você já tá como anfitrião, qualquer coisa que precisar é só me dar um toque, tudo bem? Perfeito. Uma boa sessão. Obrigado, Lucas. É, eu queria saber se todos que vão apresentar estão aqui, né? Entrou agora o Renato, né? Que vai apresentar um dos trabalhos, Rafaela, que é o do primeiro do inventário geral. primeiro. O Renato é o do terceiro, né? Que é o Tecnoestresse. Eu acho que está faltando o segundo, que é ou a Carolina. Tá certo. É porque a Rafaela vai apresentar dois. Acabei de A verificar aqui. Rafaela vai apresentar os dois, Pelo menos ok. está no Então, a momento gente já dos pode dois. iniciar. A ordem que apareceu para mim é diferente dessa aí que você comentou. Então, o primeiro trabalho que a gente vai ter hoje, como eu comentei, a gente tem três, né? O primeiro vai ser, então, qual? Professora, na ordem aqui que está, que realmente aparece duas ordens, né? Se a gente for no seminário de Sim, online é uma ordem, se for no sim, cronograma do evento é outra. sim. Então, a ordem que aparece aqui do evento é o que é o inventário geral de estilos de tomada de decisão, validação do modelo para o contexto brasileiro. Ok, então vamos começar por esse, né? São de autores lá da Universidade Federal de Santa Maria, né? Aí se você puder colocar então a apresentação. Perfeito, vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Obrigada. Todos estão vendo o vídeo direitinho, a tela? Sim. O som tá ok, né, também? É, não sei, a gente está te ouvindo bem, agora o áudio da apresentação ainda não iniciou, se tiver algum problema eu te falo. Por enquanto eu não estou ouvindo nada, enfim. O áudio da apresentação é para Não, estar não está. iniciado. Não tá? Eu não estou ouvindo, eu queria saber dos demais participantes. Não estou conseguindo ouvir também. Você também não está, Renato? Não estou conseguindo. Eu vou dar aqui um play novamente, tá? Para a gente ver. Vocês me confirmam, tá certo? Estão escutando que ela já começou a falar? Não? Não estamos escutando. Estranho, porque eu escuto, então deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês estão escutando ou não? O seu áudio do microfone, Estou sim. escutando. Porém, o da apresentação, não. Nossa, que estranho. Será que eu tenho que modificar alguma coisa aqui? Porque eu compartilho a tela, boto a apresentação do Play. Teoricamente era para sair o áudio. E, Rafaela, você tem a apresentação aí, caso seja necessário fazer a apresentação? Ô, Eduardo, acho que tem uma opção no Zoom de compartilhar o som quando você vai compartilhar a tela lá. Deixa eu tentar aqui de novo, mas qualquer coisa a gente passa para... deixa eu ver aqui rapidinho. Ela tem lá no canto de baixo, a Share Sound, ou compartilhar som.
Acho que você tem que ticar. Talvez seja isso. Perfeito. Agora eu acho que vai dar certo. Perfeito. Né? Nós investigamos. Agora estão escutando? Agora Eu sim. sou aluna do curso de doutorado da Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Inventário Geral de Estilo de Tomada de Decisão, Validação do Modelo para o Contexto Brasileiro. Os autores, então, deste trabalho são a professora Eliette dos Reis Lenhart, professor Maurílio Aldir Lobler, a colega Carolina Schneider-Bender e a colega Tayane Keila Mateis. Bom, com relação então ao contexto do estudo, né, nós investigamos então o processo de tomada de decisão a partir de vários diferentes aspectos que contemplam este fenômeno de investigação, como por exemplo, o contexto de decisão, o tipo de decisão específica, os elementos da tarefa decisória, né, inerente ao momento de decisão, bem como as características do decisor durante o processo de tomada de decisão. Então, a temática do estudo especificamente, ela se concentra justamente nesse aspecto relacionado ao decisor, especialmente, né, no que tange ao estilo do decisor. Portanto, nós desenvolvemos, né, como objetivo geral, validar o modelo do Inventário Geral de Estilos de Tomada de Decisão a partir do GDMS para o contexto brasileiro, proposto originalmente por Scott e Bruce. No nosso referencial teórico, então, nós abordamos dois aspectos: o processo de tomada de decisão e os estilos de tomada de decisão especificamente. Nós trazemos, né, resgatamos vários modelos que tratam sobre os estilos de tomada de decisão individual, mas nós focamos nas bases que Scott e Bruce utilizaram para desenvolver o seu inventário de estilos de tomada de decisão. Então, nós trazemos os aspectos essenciais para que o leitor consiga ter uma compreensão básica do modelo em que estamos estudando. Quanto ao método da nossa pesquisa, então, nós caracterizamos ela como descritiva, quantitativa, desenvolvida a partir do método Survey. O nosso instrumento ele foi dividido em duas partes. A primeira contemplou o perfil dos respondentes e a segunda parte os estilos de decisão. O estudo que apresentamos hoje ele é uma sequência dos estudos de Lobler et al. 2019 e Lenhart et al. 2021, desenvolvidos em contexto brasileiro, e o nosso instrumento ele utilizou a escala Likert de 5 pontos. Com relação à nossa amostra, nós investigamos 1.183 respondentes, todos estavam pertencentes à categoria de formação ensino médio, aluno de graduação ou pós-graduação. Todos os respondentes eles tinham 18 anos ou mais. Quanto à análise dos dados, nós utilizamos então a análise fatorial confirmatória e o modelo de equações estruturais. Essas análises elas foram desenvolvidas nos softwares SPSS e AMOS. Como nossos resultados, então, inicialmente nós avaliamos o perfil dos respondentes, perfil sociodemográfico, e dentre a nossa amostra, nós verificamos que a predominância é do sexo feminino, com 55,8% das respostas. A idade média dos respondentes, ela girou em torno de 28 anos, com um desvio padrão de 10 anos. Referente ao estado civil, então, 73,4% dos nossos respondentes são solteiros. Quanto ao nível de escolaridade, 38% dos respondentes informaram ter ensino superior. Já com relação à ocupação, a categoria estudante, com 62,9% das respostas, predominou dentro da nossa amostra. Com relação a esses achados, nós identificamos que a nossa amostra ela se assemelha às amostras 2 e 3 do estudo de Scott e Bruce, 1995, que aplicaram o inventário a 84 estudantes de MBA
e 229 estudantes de graduação em administração de uma grande universidade do centro-oeste dos Estados Unidos, com uma média, então, de idade entre 25 e 22 anos. Na sequência, então, nós identificamos as médias entre as variáveis do modelo. E, de maneira geral, nós identificamos que o item que apresentou a maior média, de 4,39, foi o que se refere a verificar fontes de informação para ter certeza da veracidade dos fatos antes de tomar decisão, contemplando o estilo racional de tomada de decisão. Sob uma outra perspectiva, o que apresentou a menor média entre as variáveis, de 2,15, foi a variável relativa a se o decisor frequentemente tomava decisões com o calor do momento, referente ao estilo espontâneo de decisão. Na sequência, então, nós desenvolvemos a avaliação do nosso modelo final dos estilos de decisão e constatamos que as 5 dimensões que nós investigamos, elas se relacionam entre si, como já identificados em outros estudos. Além disso, também corroborando outros estudos, nós verificamos que há modelos com correlações positivas e negativas entre os estilos de tomada de decisão. Além disso, nós podemos destacar que uma das correlações mais significativas positivas ocorreu entre os estilos espontâneo e procrastinador, o que indica que indivíduos que tomam decisões mais rápidas, que tem essa tendência, possivelmente também são aqueles que adiam ou evitam o processo decisório. Como conclusão final do nosso estudo, então, nós conseguimos identificar um modelo integrado do inventário geral dos estilos de tomada de decisão e sendo uma escala adequada para o contexto brasileiro. Nós chegamos, então, ao nosso modelo final com 19 variáveis, pois nós excluímos algumas variáveis em função das cargas fatoriais serem inferiores a 0,7, como propõem os autores de metodologia na literatura que nós utilizamos para nos embasar nessa decisão. Por fim, nós chegamos então aos mesmos 5 fatores, contemplando o estilo racional, intuitivo, dependente, procrastinador e espontâneo. Como limitações, então, do nosso estudo, nós identificamos que a nossa amostra, como ela foi classificada por conveniência, isso limita o público investigado, e como sugestões de pesquisa futura, nós indicamos que futuros estudos testem a validade do instrumento com outros tipos de medidas ou outras escalas que representem as diferenças individuais do decisor durante o processo de tomada de decisão. Bom, então essa foi a apresentação, do primeiro trabalho e eu abro para as perguntas, comentários. Alguém tem alguma pergunta? Não estamos te ouvindo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, bom, você? Eduardo, tudo bem? Na verdade, acho que todo mundo está enxergando ali meu nome, eu sou um dos autores, junto com a Rafa. Então, a gente vem estudando essa questão de processo cisório já há algum tempo. A Rafa estudou isso no mestrado, agora está fazendo doutorado. O professor Eliette e a Carolina, que também estão no trabalho, também vem fazendo. A Carol está na Espanha, fazendo lá num grupo de pesquisa de lá também, continuando estudos em processo cisório. Então, assim, a gente sabe que essa questão dos estilos de tomar decisão, ele chama bastante atenção, Fernanda. Ele chama atenção, as pessoas gostam, assim, dessa questão, qual é o estilo decisório e tal. A gente sabe, nós já estudando há algum tempo isso, a gente sabe que
a gente sabe, a gente trata isso com muito cuidado, né, Rafael? Porque vários autores, eles questionam essa questão do estilo, né? Se a pessoa tem um estilo mesmo ou é circunstancial. A gente tem, assim, a gente faz a validação muito mais, assim, para a gente ter digamos assim, um questionário validado, mas a gente, assim, uma grande limitação que a gente avisa para quem quiser utilizar, seria bom que quando você fosse fazer essa pesquisa, fosse utilizar esse questionário, você colocasse a situação que o decisor está enfrentando, em que situações, porque essa questão de estilo, né, há muito tempo, assim, há um questionamento. Eu posso ter um estilo, por exemplo, na minha vida pessoal, eu posso ter um estilo, né, sei lá, no meu lazer, posso ter um estilo na minha família e talvez eu possa ter um outro estilo, por exemplo, no meu local de trabalho, né? Então, essa só é uma questão, assim, que a gente, né, para quem se interessar pelo artigo e pelos resultados e pelo questionário, na hora de utilizar, utilize-o com moderação. Essa é uma questão que eu deixo aqui para o pessoal. É interessante, as pessoas gostam de saber isso, porque é muito assim dessa questão pessoal também, mas assim, tem que usar com moderação. Obrigado. Eu queria, né, parabenizá-los pelo trabalho, primeiramente, né? É realmente muito interessante o tema, muito relevante também. E com relação a isso que você comentou, porque quando a gente vê a apresentação, né, a questão do estilo procrastinador e o estilo espontâneo, que foi o que, né, deu a correlação mais positiva aí, né, mais forte. E então a pessoa, ao mesmo tempo que ela toma decisões mais rápido, ela também tem uma tendência a procrastinar. Talvez seja essa questão do contexto, né? Em algumas decisões ela toma, né, espontaneamente, de forma mais rápida, em outras ela, né, já tende a procrastinar a decisão. É bastante interessante. Eu queria saber se tem mais alguém que quer comentar, que quer fazer alguma sugestão, que quer fazer alguma pergunta. Você, Eduardo, também? Perfeito. Também gostaria de parabenizar, concordo plenamente com o que o professor Mauri comentou, né? Tem que ver realmente em que contexto se está aplicando, porque, como o próprio nome já diz, é inventário geral. E, assim, a despeito de que eu utilizo também a modelagem, né, de equações estruturais, eu pensei que poderia ser interessante, não sei se já fizeram, não sei, até para uma pesquisa futura, um fruto futuro, fazer uma análise multigrupo, que aí, no caso, poderia pegar o sexo, tá, os homens e mulheres, que eu vi que vocês têm uma amostra excelente. Eu fiz tanto minha dissertação quanto minha tese com dados primários e, sei lá, cheguei a 700 e pouco em cada amostra, em média. Então, sei lá, a amostra de vocês são mais de mil indivíduos. Então, vocês estão com uma amostra aí bem boa. Eu acho que com esse quantitativo vocês conseguem não só, né, esse produto que já está feito, tá muito bem escrito, bem todos os pressupostos da modelagem, bem detalhados, etc. Também outra sugestão, vocês não utilizaram, eu colocaria, por exemplo, o cálculo amostral por meio do G-Power, que às vezes alguns editores questionam, perguntam se utilizou, então vale a pena colocar, tem esse software que ele é gratuito, o G-Power, então acho que vale a pena também fazer esse esforçozinho bem simples, você coloca lá o cálculo amostral, e também como fruto nessa questão de talvez pensar aí no análise multigrupo, eu pensei o sexo, tá? Porque vocês têm um masculino e feminino, eu vi que 6 a 8 pessoas responderam outro, então é um quantitativo que dá para tirar, para fazer a comparação dos homens e das mulheres. Eu acho que vocês podem fazer e tirar novos filhos deste produto, tá bom? Mas parabéns mais uma vez. Mais alguém? Posso comentar? Sim, sim. Só para complementar, então, o que o professor Mauri estava comentando também, né, que vocês apontaram, a gente também está fazendo, né, finalizamos um bibliométrico com relação à faixa etária, também buscando entender como isso influencia na decisão, né, e como a gente teve ali uma amostra bem ampla na questão da faixa etária, talvez a gente possa cruzar também esses estilos dentro das gerações, né? Nós fizemos todo um apanhado das gerações, de como elas são classificadas, e a gente poderia, de repente, juntar isso com o estilo de decisão, né? Para verificar se existe,
né? Em determinada geração tem uma característica decisória X ou Y. Talvez também, além do contexto de decisão, né, poderia ser interessante a gente tentar observar esse aspecto. Claro, considerando que isso é algo bem dinâmico, né? A pessoa ela pode ser procrastinadora, mas ela pode ter uma porcentagem também de outro estilo, né? Então é algo que também não é uma categoria com uma caixinha fechada, né? Mas algo que como se fosse um nível, né? Uma régua com relação aos estilos. Então, agradeço as considerações e com certeza a gente vai trabalhar para frutos futuros, né? Dessa amostra. Eu também Rafaela, queria fazer... pode falar, Pode quer falar. falar, professora? Tá. Eu queria Eu fazer um até- comentário sobre essa questão da idade que ela falou, porque é uma das sugestões que eu até anotei aqui, que na tabela onde você coloca os dados demográficos, vocês colocam poucas faixas etárias, a última delas a partir dos 34 anos, mas eu vi lá na amostra que tem até aposentados, tem pessoas... Então, talvez estratificar mais ali, né? E a questão também da amostra, da coleta de dados, vocês especificarem um pouco melhor, por exemplo, foi feito numa universidade, isso aí foi uma coleta online, e aí como que foi esse recrutamento? Foi por meio das redes sociais, foi por e-mail, foi professor em sala de aula, e porque é a maioria estudante, mas não são só estudantes, né? Então, como que esses dados foram coletados? Foi uma bola de neve em que um compartilhou com o outro? Essas são algumas das sugestões. Pode falar, Eduardo? Perfeito, professora Fernanda. Só complementando, eu tenho uma professora, que é, inclusive, de Portugal, da Universidade do Algarve, que ela é estatística, e ela tem uma crítica muito grande em relação à faixa etária, porque na medida em que vocês têm aqui, de 18 a 20 anos, 299 indivíduos, eu posso ter 289 com 18 anos e só um com 20 anos. Então, como eu vou saber quem é quem? Então, assim, os estatísticos mesmo, né? Isso eu não sou, claro, longe de... Mas gosto muito da área, etc. Minha co-orientadora, ela é estatística. Então, eles recomendam você não utilizar muito a questão de faixa etária, tá? E quando utilizar, tentar justificar bem, se realmente tiver os parâmetros, se tiver bem segmentado, né? No caso, você tiver bem dividido, digamos assim, tá? E só para, eu acho que, para fechar meu último comentário, baseado na tua fala, Rafael, eu acho que uma análise de cluster, você conseguiria também, talvez, ter uma luz aí, por exemplo, de tentar traçar um pouco o perfil por meio dos grupos diante dos estilos dos estilos destacados, né, no inventário de vocês, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai para a segunda apresentação, né? Perfeito, vou compartilhar aqui novamente, tá? Olá, eu me chamo Carolina Schneider-Bender, estou aluna de doutorado do PPGA da UFSM e vou apresentar este trabalho escutando, desenvolvido junto com a colega Rafaela Dutra Tagliapietra, intitulado Swimming on the Surface or Diving Deep: The Priming Effect on the Breadth and Depth of the Online Information Search Behavior. Pistas de informações que são acessadas antes da tomada de decisão, elas são chamadas de priming. Então, priming podem ser diferentes estímulos que afetam a tomada de decisão. Então, nós definimos como objetivo da nossa pesquisa investigar como a ênfase em um aspecto a ser considerado no processo de decisão afetaria o subsequente comportamento por busca de informações. Nossa revisão da literatura discute o efeito priming, que ocorre quando informações prévias influenciam a resposta a um estímulo, e essa influência, ela pode dar-se nos diferentes estágios do processamento da informação, entre eles atenção, compreensão, memória, inferência e geração de respostas. Nós também discutimos amplitude e profundidade na busca por informações. Essas medidas são clássicas e advêm da literatura de rastreamento de processos. Então, a amplitude, ela era considerada a quantidade de informações adquiridas, e a profundidade, o tempo gasto por informação adquirida. Com o desenvolvimento do ambiente online, foram também desenvolvidas
ou melhor, adaptadas essas medidas para esse ambiente. Então, a amplitude passou a ser considerado o número de páginas visitadas, enquanto a profundidade, o tempo gasto dividido pelo número de páginas visitadas. Além disso, alguns trabalhos como Jaco e Salvendi acerca de estrutura hierárquica de websites e Moreno Botti e Mastro Giuseppe acerca do dilema amplitude e profundidade buscam compreender como se dá a amplitude e profundidade em estruturas hierárquicas. Assim, quando tem-se mais de um nível e que um nível depende de outro, entende-se que quando o sujeito percorre diferentes níveis, ele está buscando o maior detalhamento da mesma informação, e isso está associado à profundidade. Em compensação, quando ele percorre diferentes informações dentro do mesmo nível, ele está buscando maior quantidade de informações diferentes, e isso é tratado em termos de amplitude. Então, nós desenvolvemos um experimento de laboratório entre sujeitos, que envolvia a tarefa de compra de um notebook. Essa tarefa de compra, ela foi baseada em cenário. Então, os indivíduos, eles eram submetidos a um site simulando os principais sites e-commerce do Brasil, com todas as informações que tem nesses sites também. E para estimular eles a realizar a tarefa da forma mais semelhante a uma compra real, a gente dizia que eles tinham recebido um incentivo monetário do governo para comprar um notebook para os seus estudos universitários. Então, alguns aspectos importantes: a navegação no site era livre, todas as opções apresentadas eram de apenas uma marca, as informações que estavam no site eram reais e foram retiradas dos principais sites e-commerce à época, e não tinha nenhuma limitação temporal para realizar a tarefa. Nossa variável independente, então, o Prime, foi um vídeo detalhando aspectos a serem considerados na compra de um notebook. E nós manipulamos isso a partir de duas condições: o priming estando ausente ou o priming estando presente. E nos painéis A, B e C, vocês podem visualizar como é que era a estrutura do nosso site. No painel D, a gente demonstra como eram distribuídos os níveis. Como variáveis dependentes do nosso estudo, nós definimos a amplitude da busca, e para isso, nós desenvolvemos 4 hipóteses, uma envolvendo o número total de páginas visitadas e outras 3 hipóteses envolvendo o número total de páginas visitadas em cada um dos níveis da nossa estrutura hierárquica. Nós também buscamos avaliar a profundidade da busca, então isso para o tempo total, dividido pelo número total de páginas visitadas, e também para essa variável em cada um dos níveis. E, por fim, nós avaliamos o esforço na busca, que é representado pelo tempo total buscando informações. Isso para toda a tarefa realizada e também para cada um dos níveis. Os participantes da nossa pesquisa foram 56 sujeitos, com uma média de idade de 22,4 anos, sendo que um pouco mais de 52% eram mulheres. Todos eram estudantes de graduação em uma universidade pública. Os nossos sujeitos foram divididos em 26 na condição sem o Prime e 30 sujeitos na condição com o Prime, ou seja, que assistiram o vídeo. Como principais resultados e conclusões, nós vimos que o priming afetou a amplitude da busca, mas não a profundidade. Então, nós conseguimos confirmar a nossa hipótese acerca de que o priming teria um efeito no número total de páginas visitadas. O tamanho desse efeito foi de magnitude moderada. Em compensação, no que tange ao tempo total dividido pelo número de páginas visitadas, não foi encontrada nenhuma diferença significativa. Assim, nós suportamos a H1. Nós também identificamos que o priming levou os indivíduos a visitarem mais páginas no segundo nível do site, e isso sendo condizente com a estratégia de amplitude nesse nível. Então, nós não suportamos nem H3 nem H5, não encontrando diferenças no número total de páginas visitadas para o nível 1 e 3, porém nós suportamos H4, que era relativa ao número total de páginas visitadas no nível 2. Nós também identificamos que o priming aumentou o esforço no processo de busca por informações. Isso porque, apesar de nós não termos suportado as hipóteses relativas ao tempo total da tarefa
no nível 1 e no nível 2 do nosso site, nós suportamos para o tempo total que os sujeitos passaram pesquisando informações e também para o tempo no nível 3. Como contribuições do nosso trabalho, a gente evidenciou o potencial de um vídeo como efeito Prime no processo de busca por informações para a tomada de decisão. Além disso, nós também demonstramos a relação entre o efeito Prime e a amplitude e profundidade da busca. Então, nós acreditamos que este trabalho pode auxiliar os sites e-commerce, desenvolvedores e anunciantes, uma vez que nós demonstramos que vídeo indicando onde os consumidores devem colocar sua atenção na busca por informações podem ter um efeito inconsciente na busca por informações e no esforço para encontrar a melhor opção. Por fim, como limitações de estudos futuros, nós apresentamos um vídeo apenas para o grupo experimental e seria interessante que novos trabalhos também apresentassem vídeos direcionando sujeitos de grupo de controle para algum outro aspecto. Além disso, nós não manipulamos nenhuma variável relacionada à capacidade, o que no nosso experimento poderia ser, por exemplo, o tempo disponível para realizar a compra, e isso permitiria identificar como os sujeitos lidam com o dilema amplitude e profundidade que vem sendo estudado. Nós optamos por um desenho experimental entre sujeitos, o que limita um pouco o poder das nossas análises, e além disso, o nosso site tinha apenas 4 opções para escolha, o que também limita as análises, principalmente em termos da estrutura hierárquica do site. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eduardo? Bom, posso falar de novo, Fernando, né? Eu não estou nesse trabalho, né? Acho que a gente não tem lugar em todos, né? Então, pessoal, ou os orientandos excluem a gente, também acontece, isso aí acontece muito, né? Isso aí, a Rafa tá rindo ali, né, Rafa? Não, a Rafa não faz isso, não. Na verdade, tem um limitador de textos trabalhos, né? Mas é do nosso grupo aqui da UFSM, então é só para... até para a gente contextualizar, a gente tem um grupo aqui, Tecnologia de Informação e Decisão, é o nosso grupo de pesquisa no programa e também no CNPq, cadastrado no grupo lá do CNPq, esse nome também. Então, e esse é mais um trabalho que fez parte. Esse aqui, né, Rafa, esse aqui já é aquele trabalho que a gente resolveu fazer um review, né, numa base que a gente tinha, de como as pessoas acabam procurando informações, né? Porque, basicamente, é assim, tentando colocar isso numa prática, assim, você tem, por exemplo, várias TVs, você vai escolher uma TV, você pode pegar uma TV e você pesquisar tudo sobre ela, assim, sabe? Você vai lá e pesquisa tudo sobre aquela TV. Você pesquisa polegadas, né, qualidade de imagem, pixelagem, consumo de energia, e aí você abandona aquela e passa para a próxima, né? Isso é uma forma de você fazer. Outra forma é você começar a pesquisar, por exemplo, pixelagem de todas elas, e aí você se sente mais confortável, porque na verdade o que acontece, assim, só para a gente contextualizar, eu sei que o pessoal está acostumado com isso, mas o ser humano ele tem muito de usar a eliminação por algum aspecto, né? Porque é uma forma de você aliviar um pouco né, a quantidade de informações que você tem que processar. Então, quando você tenta eliminar, você tem 500, hoje você tem o quê? 500 modelos de televisores, sei lá, se fosse mesmo, você teria 500 modelos de notebook. E você tem que começar a eliminar, você tem que escolher alguma coisa. Então, pegar televisor, por exemplo, eu não vou comprar um televisor acima de R$5.000, tá? Então, você elimina todos acima de 5 mil. Então, você pode começar por preço, por exemplo, aí você olharia o preço, né? Então, o que a gente descobre, né? O que a gente já estudou o suficiente para saber? Que, no primeiro momento, normalmente, as pessoas escolhem um atributo e vão fazendo uma série de exclusões. No mínimo de 40 polegadas para mais. Eu quero uma TV para sala, então eu não quero uma TV de menos de 40 polegadas. Isso aí é uma TVzinha, né, sei lá. Então eu quero como de 40 polegadas para mais.
tá, mas não pode ser mais de 5.000 também. Então, mas aí você primeiro eliminou polegadas, então você já eliminou uma série, né? Aí você de 5.000 para cima você elimina também, então pronto, agora eu já tenho um número menor, mas ainda é bastante. Então você escolhe uma outra coisa assim, e você acaba eliminando mais algumas. E você começa a fazer um estudo assim na vertical, quando você tem um número menor. Agora sim, agora eu vou pegar essas 4 ou 5 ou 3, muitas vezes que ficaram, agora sim, eu vou me aprofundar nessa aqui, vou ver todas as características dessa aqui, agora eu vou pegar essa aqui, vou ver todas as características, e agora eu vou ver todas as vezes, porque todas elas, naquilo que ela era um fator de eliminação, eu já eliminei antes. Então, agora me sobraram só aquelas que eu posso, me agradam comprar. Agora eu só quero ver uma contra a outra, marca, pago um pouquinho mais pela marca, um pouquinho mais no tamanho de tela, mas é um pouco mais caro, mas aí se eu diminuir um pouquinho o preço lá, eu já ainda consigo uma TV que me agrada. Então, você acaba, no final, você acaba olhando naquele formato lá da hierarquia, você acaba olhando assim, entendeu? Mas aí é para bem poucos. No primeiro momento, você olha assim e você começa a fazer exclusão, porque a tua mente não consegue trabalhar com 100, 200 e olhando todas. Você vai na terceira, você esqueceu, na quarta você já está esquecendo. O Simon tinha uma coisa que ele dizia, o mágico número 7, 7 menos 2, 7 mais 2, mais que isso a nossa mente não, né, nossa mente não consegue trabalhar, né? Mas isso, né, hoje a gente já descobriu que até a gente acaba ficando, mesmo você escolher um carro, você acaba em 2 ou 3 modelos, e aí você acaba fazendo, aí você acaba aprofundando em cada um mesmo. Agora eu vou ver qual é que eu vou querer mesmo, tá? Só para mostrar assim o que a gente estava tentando mostrar, e aí vem aí todo o estudo que a gente faz, né? A gente tem, inclusive, nós aqui, nós temos importado aqui 2 óculos, né, que rastreiam o movimento dos olhos aqui, que a gente, né, são de uma empresa alemã, e a gente conseguiu recurso, né, da fundação nossa aqui, para comprar esses óculos, para a gente fazer o mapeamento, né, do onde é que os olhos, assim como se os olhos fossem uma representação da mente. A gente antes tinha que perguntar para a pessoa o que ela estava pensando, para onde é que ela estava olhando. E com esse óculos agora, que lê onde é que o teu olho tá focando, você consegue saber exatamente onde é que a pessoa está olhando. Embora, claro, tem uma limitação também, né, Rafael? Aqui também alguns dizem que nem sempre onde a pessoa está olhando, mas é que como a gente está numa tarefa de laboratório, provavelmente a pessoa, quando ela está olhando para aquilo, ela está procurando aquilo, entendeu? Não é que no dia a dia que tu está, às vezes, olhando para a paisagem pensando em outra coisa. Não? Então, isso é um pouco eliminado por isso. Desculpa aí o tempo. Mas eu acho muito interessante o trabalho, muito inovador, né, o tema, né, diferente aí de vários trabalhos que eu tenho visto, né, esse é um trabalho inovador para mim. E eu só queria fazer uma pergunta, porque você comentou que tem vários tipos de Prime, né, inclusive imagens, por exemplo, e vocês optaram pelo vídeo, né? Por que o vídeo? Não existe uma... Eu ia dizer, isso aí até a Rafa, né? Rafa pode responder, né? Não, na verdade, a gente... Na verdade, não tem assim, Fernando, uma justificativa maior, né? Porque a gente poderia usar, por exemplo, um folheto, um folder, sei lá, uma informação falada, né? Ela poderia ser, porque esse efeito aqui, como é que eu vou te dizer, ele é bastante assim, ele é bastante intencional, digamos assim, né? Porque não é aquela informação assim que você passa para a pessoa sem ela perceber. Aqui não, aqui foi tipo o vídeo, o vídeo é uma coisa forte, a pessoa assiste o vídeo e tal. Então, na verdade, a gente meio que, como é que se diz? Isso é muito forte, é diferente de você dar uma informação subliminar, vamos chamar assim, né? Você dá aquela informação subliminar e depois você vai ver se a pessoa usou aquilo ou não, né? Não, aqui não, é vídeo. Então, e o vídeo, como hoje as pessoas estão muito acostumadas, assim, tipo, qualquer coisa você vai lá no YouTube, né? Você quer saber sobre alguma coisa, né? Você quer saber hoje, eu acabei de falar aqui sobre TV, pixelar e tal. Hoje a pessoa vai lá, quer aprender um pouco sobre como escolher uma TV, mas digita lá no YouTube como escolher uma TV, vem um vídeo lá da pessoa explicando, olha, você presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Talvez seja por aí que a gente tenha pensado assim, que hoje as pessoas utilizam muitos recursos de
de áudio, vídeo, né, nessa coisa visual, assim, para ter uma informação. Então, a gente foi lá né, e colocou isso, assim, né? Seria a única explicação, assim, mas poderia ser outro formato, poderia ser um folheto, olha, você tem 5 minutos para lê esse folder aqui e tal. Não, é isso. Entendi. Ou, às vezes, até fazer uma comparação. Eu ia Diferentes só... tipos de estímulos, né? Pode falar? Uhum. Eu ia só comentar que era em função das especificações técnicas do produto, né? Então, o vídeo, realmente, como o professor comentou, ele trazia a revisão, né? O review, que normalmente a gente assiste, para entender as configurações daquele produto. Poderia ser um folder também, exatamente. Agora, bem essa questão, né? Tá, por que foi um vídeo e não um folder? Mas eu lembro que o vídeo era em função de que, para ver se realmente as pessoas depois buscavam aquelas informações técnicas do vídeo, quando elas fossem de fato escolher, né, se aquilo impactava mesmo na amplitude e na profundidade da busca. Então, era mais ou menos nesse sentido. Ok, mais alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente passar para o próximo? Gostaria de fazer uma observação. Achei muito interessante a pesquisa e, de fato, um assunto muito novo. Eu ia, inclusive, perguntar a Rafaela o conteúdo, né, o teor desse vídeo, e acho que, como uma sugestão aí, não sei se seria interessante, mas para estudos futuros, talvez, por exemplo, se você estimular conteúdos, né, que vão mais no sentido da amplitude de pesquisa, qual seria o comportamento desses participantes de pesquisa, né? Então, acho que isso poderia também ser explorado aí em estudos futuros, né? A natureza do priming, que tipo de estímulos que vocês vão focar e se isso de fato afeta, né, os participantes. E é uma coisa interessante também, fiquei pensando aqui. Mas parabéns pelo estudo, muito interessante, muito curioso como a gente às vezes não observa, né, quanto essas coisas afetam. Realmente muito legal isso, parabéns. Ok, obrigada. Você tem algum comentário, Eduardo, antes da gente passar para o próximo? Perfeito. Só parabenizar, gostei muito da pesquisa, uma proposta bem interessante. Eu sou da área do empreendedorismo, eu acho que eu já tive alguns insights aqui pessoais, só em ver tanto a apresentação quanto o artigo de vocês, como é que eu posso utilizar isso na perspectiva que eu estudo. Então, assim, gostei muito, tá? Acho que a única, talvez, sugestão que eu poderia dar, que eu pego até o gancho da professora Fernanda, é tentar justificar tudo, tentar justificar o porquê foram 57, não foram 57 pessoas. Por que foram divididos nesse quantitativo? Porque de tantos assistirem, tantos não assistirem. Por que vídeo? Porque a gente sabe que a academia é assim. A gente manda para um journal, é tudo por quê? Por quê? Justifique. Por que essas 8 hipóteses? Por quê? Com base em quê? Então, assim, é só aquela recomendação até um pouquinho chatinha, que a gente sabe que faz parte do métier acadêmico, né, professor Mauri? Mas, assim, nossa, adorei, tá? Confesso que eu nunca tinha visto nada parecido pelo que eu estou acostumado a ler na minha área, etc. Então, assim, só parabenizar ao grupo pelo esforço, tá? Depois vou dar até uma olhada mais no trabalho de vocês, no que o grupo vem produzindo, etc. Mas gostei muito, tá certo? Parabéns. Professor Mauri, não sei se foi deixado de lado, né, professor Mauri, pela orientanda. Estou brincando, eu sei que é a questão de quantidade, né, de artigos já submetido no evento, etc. Mas parabéns mais uma vez, tá certo? Ok, agora a gente vai para o último trabalho, que inclusive é um trabalho, né, que eu desenvolvi junto com o meu orientando Renato, que está aqui também, né? E ele fez a apresentação. Pode passar, por favor. Perfeito, professora, vou produzir aqui, tá? Olá, pessoal. Meu nome é Renato, sou aluno do programa de pós-graduação em Administração da Universidade Federal de Berlândia, coautor, juntamente com a professora Fernanda, também da Universidade Federal de Berlândia,
do artigo intitulado Tecnoestresse, Burnout e Satisfação no Trabalho entre Professores durante a Pandemia de Covid-19. A influência direta e indireta das condições facilitadoras. Contextualizando, né, a gente sabe que nos últimos anos a pandemia de Covid-19 acabou levando a medidas restritivas, como o isolamento social, e fez com que as empresas e estabelecimentos tivessem que paralisar suas atividades temporariamente. Especificamente no caso do ensino da rede pública e privada, houve a possibilidade e a autorização do ensino remoto, fazendo com que os profissionais de educação, especificamente os docentes, tivessem que se reajustar de uma forma repentina às necessidades que o ensino remoto demanda, né? Como a necessidade de adequação dos métodos de ensino e também do uso de recursos de tecnologia da informação para ministrar as aulas e apresentar os conteúdos. E, nesse sentido, a intensificação do uso da tecnologia da informação pode acabar levando ao tecnoestresse, que é o estresse gerado pelo uso de tecnologias. E as condições facilitadoras na literatura são elementos como treinamento, manuais, trabalho em equipe, que podem mitigar ou atenuar os efeitos do tecnoestresse no indivíduo. Nesse sentido, o objetivo desse artigo consiste em investigar o efeito das condições facilitadoras do tecnoestresse nos níveis de burnout e na satisfação do trabalho entre professores de instituições federais de ensino durante a pandemia de Covid-19. O modelo de pesquisa apresentado sendo H1A, H1B, H1C. Espera-se que nessas hipóteses as condições facilitadoras tenham uma relação negativa com os níveis dos componentes tecnoestressores, tecno-sobrecarga, tecno-complexidade e tecno-invasão. E espera-se que a tecno-sobrecarga, tecno-complexidade e tecno-invasão tenham uma relação positiva com a percepção de burnout em docentes durante a pandemia. E o burnout, espera-se que os níveis de burnout tenham uma relação negativa com a satisfação no trabalho. O método utilizado para essa pesquisa foi uma abordagem quantitativa, por meio de aplicação de questionários. A amostragem foi de 372 docentes de instituições federais de ensino, todo o Brasil, e a análise foi através de modelo de equações estruturais. Então, analisando as variáveis demográficas, nós temos que os principais participantes da pesquisa são docentes que estão entre 35 e 49 anos, representando a 54,6% da amostra. 71,5% deles são casados ou estão em união estável. 55% são do sexo feminino, enquanto 44%, quase 45% do sexo masculino. E 74,5% da amostra não atuam em cargo de chefia, enquanto 25,5% atuam. Quanto à situação de trabalho durante a pandemia, dos 372 participantes, 297 ou quase 80% deles estiveram em 100% de trabalho remoto, enquanto 70 ou 18,8% em trabalho híbrido, 4 ou próximo a 1% não faziam trabalho remoto por opção e um indivíduo, participante da pesquisa, não fez trabalho remoto porque não era elegível para a realização. Quanto à frequência de uso de tecnologia da informação antes e depois da pandemia, podemos perceber que 41,9%, a maior parte dos respondentes, foi para uso frequente antes da pandemia. E após a pandemia, nós tivemos uma mudança radical para muito frequentemente, ou seja, 93,3% dos participantes. Os resultados sugerem que as condições facilitadoras, em termos de treinamentos, manuais e instruções aos docentes, têm um efeito negativo nos 3 estressores tecnológicos:
confirmando as hipóteses H1A, H1B e H1C, sugerindo que as condições facilitadoras oferecidas nas instituições de ensino durante a pandemia podem ter atuado como inibidoras desse tecnoestresse. Já as hipóteses H2A e H2C também foram suportadas, indicando que, quanto maior a percepção de tecnossobrecarga e tecnoinvasão, maior a percepção de burnout na pandemia. Isso significa que os professores que se sentiram mais sobrecarregados pelo uso de novas tecnologias e que apresentaram maior sentimento de invasão na vida pessoal foram os que apresentaram os maiores níveis de exaustão do trabalho. Quanto ao efeito indireto entre as variáveis, é possível observar uma relação negativa das condições facilitadoras na percepção do burnout. Ou seja, tais condições facilitadoras podem funcionar como atenuantes do burnout por meio da inibição do tecnoestresse. Concluindo, nós podemos perceber que as condições facilitadoras tiveram um efeito negativo na percepção da tecnossobrecarga, tecnocomplexidade e tecnoinvasão. E as condições facilitadoras apresentaram um efeito indireto na percepção de burnout e na satisfação do trabalho, por meio da mitigação dos efeitos do tecnoestresse e também, indiretamente, aos níveis de burnout. Os resultados desse estudo, então, poderão ser úteis para os gestores de instituições de ensino, nos processos de tomada de decisão sobre ações que possam mitigar impactos à saúde dos professores através da introdução de novas tecnologias, como foi o caso da situação pandêmica. E como estudos futuros, sugerimos aqui a investigação de outros fatores inibidores do tecnoestresse entre os professores. Aqui estão as referências. Muito obrigado. Ok, então agora eu abro para as perguntas, para os comentários. Claro, né, Fernanda? Agora, antes de perguntar, né? Bom, parabéns pelo trabalho, Fernando, assim, é bem atual, né, pelo contexto, né, pelo momento também que foi feito. Eu confesso que a gente não conseguiu pensar em nada, né, assim, nesse negócio da pandemia, aí talvez tivéssemos o que fazer, não conseguimos fazer, né, não fizemos, mas assim, então meus parabéns, que foi uma época bastante difícil, né, e até para a gente fazer pesquisa, e então parece que a gente tinha uma sensação de meio de paralisia, assim, né, sobre isso, né, então foi, agora que passou, a gente olha para trás e tem umas sensações estranhas, e aí, de novo, a gente cai um pouco, só meio fazer um parênteses antes de comentar o teu trabalho, a gente parece que cai meio que naquela coisa de como a gente tem a memória curta, né, e parece agora que o mundo está normal de novo, mas foi muito difícil, gente, foi difícil mesmo, assim, mas então que a gente não perca essa dimensão do quanto foi aquele momento. Bom, enfim, então meus parabéns, Fernanda e Renato, pelo trabalho. Mas deixa eu só rememorar aqui, desculpa, eu perdi ali, né? A questão assim, qual foi a população mesmo dos professores ali, só para me localizar ali? 372. Geral, assim, ou alguma área mais específica? Foi a nível de Brasil. Tá, então foi geral, tinha todos os tipos e tamanhos, né? Sim, mas mais concentrados na nossa região aqui, que a nossa coleta foi modelo de bola de neve, né? Então, a gente disparou para diversas universidades aqui próximo e eles, com contato em outras universidades, né, acabaram repassando também. O que eu notei aqui, Renato e Fernanda, assim, eu vou falar da minha instituição, e aí sempre é complicado isso, né, porque a gente sempre fala de uma realidade muito específica, muito fechada, mas é uma instituição de ensino grande, tem mais de 100 cursos, e tem 30 mil alunos e tal, então, assim, não é tão pequeno. A gente notou aqui, e aí eu não sei, assim, acho que você não conseguiu captar isso aí no teu trabalho, mas, assim, só também, já que você se aventuraram, né, nesse trabalho,
a gente notou aqui diferenças assim, ó, movimentos e sentimentos diferentes de áreas diferentes. Aqui a gente notou assim, resiliência na área da saúde, tá? Meio que, sabe, na área da saúde é aquela coisa meio resiliente, assim, né, meio de, olha, não podemos, não, né, meio que parece que eles tinham esse compromisso de manter o negócio funcionando, né, e aí eu vou usar um palavreado aqui, não vou dizer a área, mas teimosia em algumas outras áreas, né, e uma aceitação da realidade e de uma área, de outras áreas, mais parecia assim, mais realista na situação, e outras parecia assim que, né, que realmente o mundo tinha entrado no como é que se diz, no Armagedon mesmo, assim, tá? Então parecia assim que a gente tinha aí, né, infelizmente, ou não sei, daí né, uma questão assim que parecia que a gente tinha clusters aqui de reações diferentes àquele determinado momento, tá? Então, assim, não sei nem se é uma pergunta que eu estou fazendo, mas eu acho que vocês não captaram isso, assim, não era esse o foco de vocês e tal, mas aqui existiu isso, assim, aqui eu senti isso, assim, pelas manifestações e pelos movimentos. Então, nós tivemos os resilientes, os teimosos, né? Então, só para registrar como é que foi aqui na nossa instituição. Interessante esse comentário. A gente perguntou a área dos professores, né? Até poderia ter colocado aí, né, na tabela dos dados demográficos, tem professores de todas as áreas. Então, é uma variável que a gente pode inserir, sim, né, num futuro estudo, porque realmente, para algumas áreas, né, por exemplo, quem já dá aula lá na computação e tem que usar uma tecnologia diferente de quem, né, não é acostumado a usar tantas tecnologias. Então, bem interessante. E a questão da resiliência, né? O Renato, ele é meu aluno de doutorado, esse aí é um dos artigos, né, que a gente está fazendo junto, mas ele também tem a tese dele que ele está desenvolvendo, e a resiliência também é uma das variáveis que a gente pretende incluir no modelo. Quer comentar alguma coisa, Renato? Não, bem, só isso. Mais alguém tem algum comentário, pergunta? O Alexandre está com a mão levantada. Sim. Eu queria comentar, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas. Parabéns a todos pelas submissões do trabalho. Eu sou o líder da linha, né, da área de aspectos comportamentais e decisórios, e queria agradecer a todos pelas submissões e parabenizar também pelas apresentações do trabalho, né? Então, e também parabenizar a professora Fernanda também, obrigado pela moderação, né, e o debatedor também presente conosco. Bom, sobre o trabalho em si, parabéns pela conclusão. Eu trabalho bastante com escala de tecnoestresse. A tecnoinvasão é sempre, pelo menos nos estudos que eu fiz, é dos fatores que mais afeta o tecnoestresse e a tecnoinvasão. Tecnocomplexidade realmente, nos outros estudos que eu fiz também os efeitos são baixos também, não são tão muito altos. Então, converge com o que eu já pesquisei aí. E a dúvida que eu ia perguntar é se vocês mediram o R², o poder, né, o coeficiente de determinação aí do burnout, quanto que vocês encontraram de explicação? Eu acho que eu perdi na apresentação. Faltou colocar aí no artigo, sim, faltou colocar o R² do modelo. Porque aí a gente consegue verificar a explicação, né? O quanto que corresponde ao tecnoestresse, né? Porque, de fato, a época da pandemia foi muito difícil, né? O professor Lobler comenta e assim, faz todo sentido. Eu acho que só vai cair a ficha daqui a algum tempo do que a gente passou. Foi um período muito difícil, muito difícil. E eu lembro que, na época, a gente rodou um estudo para medir ansiedade, depressão e estresse. Nós fizemos uma coleta com 2.000 pessoas no Brasil. A gente publicou na PLOS ONE esse artigo. Na verdade, foi uma colaboração minha com o pessoal da psiquiatria da USP. E foi bem no meio da pandemia, sabe? Bem na época meio crítica, assim, que a gente estava vivendo. Aquela discussão toda sobre vacina, etc. e tal. E todos os índices de ansiedade, depressão e estresse foram elevados, né? Sobretudo nos mais jovens e nos desempregados, né? Então, isso daí dá para entender um pouco o que a gente passou. Bom, no caso dos professores, especificamente, nós sabemos o que nós passamos, né? Quer dizer, além da doença em si, da migração nossa do ambiente presencial para o remoto. Eu lembro que aqui no Mackenzie, quando foi anunciado da pandemia, eu lembro que eu tive que converter todo o meu material em uma semana, praticamente,
né? E aquelas dinâmicas que eram presenciais não se aplicavam mais, elas tinham que ser convertidas para o remoto. Então, foi um período que não foi fácil. Com certeza não foi fácil. Então, parabéns por abordar esse tema e parabéns também por rodar a pesquisa nesse momento, né? Aproveitar o momento. Se tem alguma coisa positiva que a gente tira da pandemia, pelo menos a gente aprofunda o entendimento dos fenômenos em si, né? Então, parabéns a todos pelos autores, pelas submissões. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço aí os comentários, professor, e a gente coletou esses dados no segundo semestre de 2021, então até no momento que a gente já estava mais acostumados com a tecnologia, né? Porque se a gente fizesse essa pesquisa em um outro contexto ali, logo no começo, quando, né, a gente começou a usar as tecnologias, teve que migrar todo o material, como você disse, aí ainda poderia ter dado alguns outros resultados, né? Realmente estava todo mundo muito estressado, muito ansioso, né? Então, no final de 2021, ainda estava aqui nas universidades, ainda o ensino ainda era online, né? Então, a gente ainda conseguiu captar essa questão da pandemia, mas mais no final do que... Agora, sabe o que eu ia comentar? Me veio agora na cabeça, vocês falaram da resiliência, né? Resiliência, em outras pesquisas que eu rodei, eu tive pouco resultado, viu? Com essa escala, viu? Se serve algum conselho meu como recomendação, eu testaria essa escala com pré-teste. Tá? Resiliência é algo difícil de captar, não é tão fácil. Então, assim, só para, enfim, comentar basicamente quando se fala de resiliência. Tá? Okay. Não tive muitos resultados muito bons com essa escala. Entendi, tá certo, obrigada. Professor, gostaria só de fazer uma observação, agradecer, né, o comentário do professor Alexandre, do professor Mauri, e assim, dar um relato também, eu acho que do ponto de vista prático, o professor Mauri disse, porque aqui na Universidade Federal de Uberlândia, além de estar no programa, né, no doutorado, também sou servidor na área como técnico administrativo e trabalho com gestão de pessoas. Então, estou na coordenação de uma divisão aqui que cuida dos técnicos administrativos da universidade. Então, assim, eu acho muito interessante ver como os resultados dessa pesquisa convergem para o que eu, enquanto técnico, enquanto servidor público, passei nesses últimos 2 anos, vendo o sofrimento de muitos colegas que procuravam a divisão, vendo as dificuldades que muitos colegas passaram, pessoas que conseguiram se adaptar bem ao trabalho remoto, pessoas que não conseguiram se adaptar bem ao trabalho remoto. Tive até um caso curioso de um servidor que procurou a gente lá porque os filhos dele não permitiam que ele trabalhasse. Ele pediu para trabalhar presencial. Ele não conseguia. Ele falou, a gente não consegue. Em casa, os meninos não me dão sossego, eu preciso estar trabalhando presencialmente para conseguir focar, não estou conseguindo conciliar. Então, a gente viu muitos casos diferentes e a pesquisa ela converge para isso, né? A gente tentar associar a realidade aí com os métodos e comprovar isso. Então, eu agradeço as considerações, né, professora? A gente vai analisá-las aí e dar uma melhorada no artigo, com certeza, e também na dissertação, na tese, né, com certeza. Obrigado. Bom, eu agradeço a todos e todas pela participação. Eu coloquei aqui no chat um convite, né, para participar da sessão de networking do evento e também para vocês avaliarem, né, a sessão. O convite aí está o link para vocês fazerem a avaliação e participarem da sessão de networking. Mais alguém tem algum comentário antes do encerramento? Tá. Sim, Eduardo. Só fazer um comentáriozinho. Primeiramente, parabéns, professora Fernanda, professor Renato, pelo trabalho. Achei bem interessante, tá? Eu acho que pego até das palavras do professor Mauri, acho que um contexto bem atual, né? Que vocês fizeram a coleta de dados e perguntaram como era antes da pandemia e como está sendo agora, e com o público que a gente faz jus, porque somos, né? Somos da área, então a gente sabe que é um público muito estressou. Eu até trabalhei com os dados de uma colega minha que ela fez sobre estresse, burnout, estratégias de coping com professores. Ela coletou os dados antes da pandemia, inclusive. Até já pensei aqui no longitudinal e coletando agora esses dados, pegando as mesmas características, professores, como é que vão ser esses resultados, né? Então, eu gostei muito da pesquisa. Só uma pergunta, Renato. Por que é que tu utilizou a escala de satisfação unidimensional? Porque, assim, satisfação a gente sabe que ela é ampla, né?
Eu sei que tu tem teu modelozinho lá, mas tu bota a satisfação de uma forma como um único construto, uma única dimensão. Mas se a gente for pegar até algumas escalas eu vi até no teu apêndice lá que você coloca, que são 3 itens, mas se a gente for pegar algumas escalas de satisfação até mais tradicionais, mais usuais, a gente tem, de modo geral, ela em uma perspectiva multidimensional. Satisfação com os colegas, com o trabalho, com o salário, com a chefia, porque a gente sabe que nesse contexto de satisfação tudo mudou. Então, essa primeira pergunta é o porquê. Minha sugestão é tentar justificar isso de uma forma, sabe? Porque, assim, eu não sei se já foi enviado esse paper, mas certamente, se a pessoa for no campo do campo do conhecimento da satisfação, a primeira coisa que ele vai perguntar é por que é que você utilizou somente uma perspectiva unidimensional? Se a maioria dos estudos traz uma perspectiva de 3, 5, até mais dimensões, tá certo? Acho que seria isso. Então, esse trabalho, como eu comentei, né, o Renato está fazendo doutorado, então foi aplicado um questionário mais amplo do que esse que está aí na pesquisa, com muitos construtos. E a gente sabe que, por exemplo, para coletar dados, às vezes um questionário amplo demais, com questões demais, né? Então, isso também limita a participação das pessoas, né? E a gente colocou os construtos que eram necessários, né, para o modelo de pesquisa que ele vai fazer na tese, para os artigos que a gente pretendia desenvolver, e a maioria dos construtos tem de 3, 4, às vezes até 5 itens, mas também numa forma de não ter um questionário extenso demais, né, para prejudicar, às vezes, a coleta de dados. A gente se baseou em outras pesquisas, então, todas as questões, né, foram baseadas na literatura. E ele mediu só a satisfação do trabalho e não outras questões, né, relacionadas à satisfação, como você falou lá do salário, etc., né, ele mensurou esses itens. Perfeito, professor Fernando, obrigado, mas muito bom, adorei a pesquisa. Tá Obrigada. Certo? Ok, mais algum comentário? Bom, então, eu agradeço, né, a participação de vocês e finalizo a sessão. Agradeço ao professor Alexandre pelo convite também para moderar a sessão, né? E é isso, até mais, obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado, pessoal. Até mais, Obrigado. tchau. Excelente evento. Com certeza. Obrigado, professora Fernanda. Muito bom, tá? Obrigada a você aí por todo o auxílio. Até Foi tudo mais. ótimo. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau.